Graça e paz, igreja vencedora, igreja lavada, comprada e remida pelo poder precioso do sangue de Jesus. Shalom. Pode sentar na presença de Deus. Glória a Deus. Estamos na presença do Senhor. Amém? Esse é o melhor lugar para estarmos. Alguns anos atrás, eu falava sobre pouca fé, muita fé, sobre as expressões bíblicas do Senhor Jesus declarando que nem mesmo em Israel, entre os seus, ele havia encontrado tamanha fé. Mas hoje eu quero falar sobre a fé mais extraordinária. Nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus, cheios da vida de Deus. Nós somos filhos de Deus, cheios de vida e cheios de unção. Mas precisamos guardar a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção e dizermos a todo momento: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, infinitamente mais do que eu estou pensando, segundo o seu poder que opera através das nossas vidas. Amém, amados? Nós somos filhos de Deus, cheios de vida e de unção, mas precisamos guardar a nossa fé, porque podemos nos tornar, queridos, ouça isso, naturais em nossa vida e nessa jornada cristã. Quando nós somos naturais, racionais, nós vemos todas as coisas numa perspectiva meramente humana e limitamos Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus é capaz. Diga: Deus pode. Diga assim: e Deus quer transformar as nossas dívidas, tragédias em bênçãos. Queridos, Deus é capaz de transformar o nosso lamento em festa. Deus é capaz de fazer todas as coisas, ouça, em nosso favor, mas nós podemos limitá-lo. Nós limitamos por causa do que ouvimos outras pessoas falarem, por causa de falsas doutrinas que muitas vezes se infiltram dentro até mesmo da igreja, e por causa da perspectiva natural e humana estamos limitando Deus. Mas Deus é capaz. Deus é poderoso. Deus pode todas as coisas. Amém, queridos? No entanto, ouça isso: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não limite Deus, Ele é capaz. Abra comigo a palavra de Deus em Juízes, capítulo 1, versículo 19. Juízes, capítulo 1, versículo 19. Quantos aqui estão para receber o trigo da palavra? Amém. Então vamos ler a palavra. Amém? Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? Esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas, porém não expulsou
os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. O texto diz que o Senhor estava com Judá. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: o Senhor é contigo. O Senhor está contigo. Não é maravilhoso saber que o Senhor é por nós? Não é maravilhoso saber que o Senhor é a nosso favor? Que a mão do Senhor não está encolhida, mas que a mão do Senhor está estendida, sempre pronta a nos abençoar. Não é maravilhoso saber, queridos, que os ouvidos do Senhor não estão surdos, nem agravados? Não é maravilhoso, queridos? E é exatamente esse significado do nome Emanuel. Deus é conosco. O texto diz que o Senhor estava com Judá. Entretanto, queridos, logo em seguida, nós vemos que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale, porque eles tinham o quê? Carros de ferro. Ouça o que eu vou dizer: se o Senhor é conosco, diga isso para você: se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, queridos, o que significa carros de ferro? Para Deus, ouça, é como se fossem de papel. Golias estava vestido de uma armadura de bronze, mas ele foi derrotado com uma pedra atirada por um jovem que tinha fé em Deus. Para compreendermos, queridos, por que isso aconteceu, nós precisamos voltar ao começo do capítulo de Juízes, no versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler esses versículos. Vamos ler juntos? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. O Senhor disse que Judá deveria sair primeiro para a peleja. Em todos os seus desafios, a primeira coisa que você deve fazer, preste atenção, eu estou falando para você agora. Em todos os seus desafios dentro desta nova semana que se inicia, diante das decisões, diante dos passos que você vai dar, preste atenção, a primeira coisa que você deve fazer é sempre louvar. Amém. Porque Judá significa louvor. Amém. Judá é Yehuda.
que significa louvor. Então quem sobe primeiro? Judá, o louvor. O Senhor diz que entregou a terra nas mãos de Judá. Todavia, o verso seguinte menciona que Judá disse a Simeão, seu irmão. O que Judá disse para Simeão? Seu irmão, sobe comigo ao meu território, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu também irei com você lutar pelo seu território. E Simeão foi com ele. Agora ouça, Deus não disse que Judá deveria convidar ou levar Simeão, mas disse: sobe Judá, e eu entreguei, como diz o verso 19, vamos lá, o 2. Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos, aleluia, diga isso, aleluia, o Senhor entregou nas suas mãos a terra. Glória a Deus. Eles, porém, limitaram o santo de Israel, buscaram o apoio, Judá e Simeão, buscaram o apoio na força do braço de um e de outro, na força do braço da carne, o apoio dos homens. Ouça o que eu vou dizer. Vocês estão aqui? Então ouça. Todos nós queremos pessoas ao nosso redor. O Senhor chamou, mas você quer que mais alguém venha. Isso também aconteceu com Moisés, lembram disso? Quando Deus o chamou pela primeira vez, era para ele falar com o faraó. Porém, repetidas vezes, Moisés disse: eu não posso falar, eu não posso falar. E Deus chegou a se irar e até perguntar: quem fez a boca do homem? Então finalmente Deus disse: leve Arão, seu irmão, ele será seu porta-voz. Eu falarei contigo e ele te será por boca. Mas em primeira instância Deus queria que tudo isso fosse feito por Moisés. Eu vou dizer algo aqui, e se você crê nisso, você, pela fé, glorifique. Deus, primeiro eu vou dizer, não fostes vós que me escolhestes, ou seja, não fui eu quem escolheu o Senhor, não foi você quem escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. Dito isso, eu vou dizer a frase: quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, Ele mesmo nos capacita. Então, queridos, o que importa se eles têm carros de ferro? Se Deus te chamou para subir primeiro, e se Deus disse que entregou a terra nas tuas mãos, mas Judá chamou o seu irmão para ajudá-lo. Você lutará por mim e eu lutarei com você, disseram eles. Assim Judá subiu e o Senhor derrotou os cananeus. Houve vitória
carros de ferro. Em outras palavras, quando você limita Deus, ouça isso, quando você limita Deus, quando nós limitamos Deus, quando eu limito a Deus, a nossa vitória, a sua vitória, a minha vitória também é limitada. Diga mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado: não limite Deus na sua vida. Quantos querem aqui uma vitória total? Quantos querem aqui uma bênção grande? Então não limite Deus, porque quando limitamos a Deus, a nossa vitória é limitada. Tudo depende da fé. Se creres, verás a glória de Deus, porque tudo é possível àquele que crê. Deixa eu equilibrar as coisas aqui. Eu não estou dizendo, queridos, que não devemos receber ajuda de outros no meio da dificuldade. O que eu estou dizendo é que devemos falar com o Senhor primeiro. Pedirmos direção de Deus antes de pedir conselhos aos homens. Pergunte a Deus antes de perguntar a opinião de alguém. Não estou dizendo que você não deve pedir conselhos, mas consulte primeiro o Senhor, ore primeiro ao Senhor, não corra primeiro para o médico, mas vá primeiro ao Senhor. Tenha cuidado para não limitar o poder de Deus. O Senhor quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas para que isso aconteça, depende de fé. Alguns têm uma fé mais excelente, mais extraordinária do que outros. Eu vou mostrar isso aqui nessa noite. Quantos querem ver? Abra comigo então o hall da fé. Hebreus capítulo 11. Já ouviram falar do hall da fama? No Rio de Janeiro, lá no Maracanã, tem o hall, né, da fama, o pé, os jogadores mais famosos. Seu pé não está lá, nem o meu está lá, mas está o pé do Pelé, está o pé do Zico, está o pé do Sócrates, está o pé do Neymar, já está lá. Lá nos Estados Unidos tem a calçada da fama. Tem uma estrelinha lá, não tem a minha, não tem a sua, mas tem lá no Brad Pitt, da Julie. Como é que é? Isso, essa aí. Julia Roberts, do Harrison Ford. Mas na Bíblia, nós também temos um hall. O hall da fé. Pessoas preciosas estão aqui nesse hall. Em Hebreus 11 nós temos então o hall dos heróis da fé. E o texto começa com uma pergunta. Hebreus 11, 32 a 34. Vamos ler? A pergunta é: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, vamos ler, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça,
obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Ouça o que eu vou dizer. Não há detalhes, e há alguns detalhes aqui que você não pegou, não há detalhes insignificantes na Bíblia. Então, quando lemos a Bíblia e vemos a menção Gideão e Baraque, diga isso, Gideão e Baraque. A primeira coisa, se você é um leitor bíblico, a primeira coisa que nos chama a atenção é a ordem cronológica. Cronologicamente falando, quem veio primeiro? Só quem lê os livros bíblicos sabe quem veio primeiro e quem veio depois. Aonde que Baraque está mencionado, em que capítulo de Juízes Baraque está mencionado e em que capítulo Gideão está mencionado. Baraque veio antes de Gideão. Mesmo assim, Gideão é mencionado primeiro. Não tem nada solto na palavra de Deus. Vocês estão aqui? Amém. Depois vemos sobre Sansão e Jefté. Mais uma vez, Jefté veio antes de Sansão. Sansão está no fim dos juízes. Ele foi o último juiz mencionado no livro. Oficialmente também, Samuel foi o último juiz, mas Sansão foi o último juiz descrito no livro de Juízes. No entanto, ele é mencionado antes de Jefté. Certamente, o que eu disse agora? Certamente. Estão aqui? Certamente existe um sentido profético nisso tudo. Sansão, o último juiz. Quem ouviu hoje o pastor Luiz falando? De manhã? Eu vou falar o que ele falou de manhã. Presta atenção. Sansão, o último juiz, morreu cego. A época dos reis terminou com a chegada de Nabucodonosor, e o último rei de Judá, 2 Reis 25:7, também ficou cego. Ele falou isso hoje, não falou? Em Apocalipse, a última igreja foi a igreja de quem ouviu sabe? Laodiceia. E sobre ela o Senhor disse que ela era cega. A última igreja, porque as 7 igrejas, elas são tipos das igrejas que nós temos nos nossos dias. E Laodiceia é a última igreja. Isso nos mostra que a última igreja dos nossos dias é uma igreja cega. Quem ouviu ele falando assim: mas juntamente com essa igreja cega, Deus tem uma igreja, que é a igreja do amor fraternal, chamada Filadélfia. Tem nada a ver com aquela igreja da doutora Leite de Moraes. É outra igreja. Amém, irmão? É apenas um codinome. Mas nós fazemos parte dessa igreja. Amém. Se nós somos homens e mulheres de fé. Se nós estamos com os nossos olhos abertos para aquilo que está acontecendo nos nossos dias,
Ouça, tudo que o homem faz, seja por meio de profetas, seja por meio de reis, seja por meio de sacerdotes, ou seja por meio da igreja, glorifique a Deus se você crê nisso. Se nós esquecermos que o Senhor é o primeiro, se nós esquecermos que o Senhor é o número um, o ponto central, então nós nos tornamos cegos. Sansão, ele veio depois de Jefté, mas o seu nome é mencionado primeiro. E quanto a Davi e Samuel, quem veio primeiro? Samuel. Samuel foi quem ungiu a Davi como rei. Ele veio antes, mas aqui é mencionado Davi primeiro. Qual é a razão disso? Qual é a razão disso? Acredito, queridos, que quando Deus coloca um nome em primeiro lugar, isso mostra a sua prioridade. Significa que Deus favorece aquele primeiro. A sequência, queridos, aqui não é cronológica, mas é baseada na qualidade da fé, na excelência da fé, na fé extraordinária na vida destes homens. A fé mais extraordinária vem primeiro. A fé mais excelente aos olhos de Deus vem primeiro. Eu pensei em parar aqui para continuar com os personagens, mas vou continuar. Amém? Vamos correr para isso. Gideão e Baraque. Vamos falar sobre eles, vamos falar também sobre os outros pais. Gideão e Baraque. Vamos ver primeiro Gideão e Baraque. Ambos tinham fé, ou então o nome deles não estaria no mal. Perfeito? A fé de Baraque era, presta atenção nisso, queridos. Se você for comigo, eu irei com você. Enquanto para Gideão, seus olhos estavam no Senhor. Ele colocou o novelo de lã como prova, mas Deus permitiu, porque ele estava olhando para o Senhor, enquanto Baraque estava olhando para uma mulher. Juízes, capítulo 4, versículo 3 e 4. Vamos lá. Juízes 4, versículo 3 e 4. Vamos lá. Vamos ler? Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Nos dias de Baraque, novamente, nos deparamos com carros de ferro. Por 20 anos, Jabim oprimiu duramente os filhos de Israel. Débora era uma profetisa, esposa de Lapidote, estava julgando Israel naquele tempo. Ela chamou a Baraque, chamou Baraque e ele disse, vamos ler versos 6 e 7, vamos lá. 6 e 7. Vamos ler? Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali,
e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Deus queria que Baraque destruísse. Mas o que Baraque respondeu? Verso 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreenderes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. O que Baraque disse? Baraque disse: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. Então Débora responde aqui: certamente irei, porém não será tua a honra da investida que empreenderes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Estão aqui? Deus havia dito que entregaria Sísera nas mãos de Baraque, mas quando ele exige que Débora vá com ele, sua atitude limitou o santo de Israel. Assim Deus diz: então não haverá crédito para você. O crédito foi para uma mulher cujo nome é Israel. Amém? Sansão e Jefté. E quanto a esses dois? Na verdade, Sansão é um herói. Olhe para mim e preste atenção nesses detalhes agora. Sansão é um herói bem peculiar. Seu comportamento é bem diferente, mas ele tinha fé em Deus. Seu nome é mencionado no hall da fé. A palavra de Deus diz que Sansão matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Vamos ler esse texto. Juízes 15, versículo 15. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Então diga bem, mais forte. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Estamos lendo a palavra de Deus. Vamos lá. Verso 15. Leia comigo. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. É o que a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia. Amém? Verso 16. Glória a Deus. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento feriu 1.000 homens. Até aqui? Até o 19. E tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar de Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, destes desta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos que não têm aliança com o Senhor, como eu tenho, como Israel tem, como meu pai e minha mãe tem, como minha casa tem. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água,
E tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu, e daí chamaram-se aquele lugar de En-Hakkore até ao dia de hoje. Amém. Estão aqui? Amém. Estão estudando a palavra hoje, amém? Sansão clamou ao Senhor e disse: Tu destes grande livramento ao teu servo. O que é isso, queridos? Ele deu a Deus toda a glória. Ele disse: Tu destes a teu servo. Nada disso foi baseado na lei. Senão Sansão teria errado no momento em que pegou a queixada de jumento. Sabe por quê? Ele tocou em uma carcaça morta. E não poderia fazer isso porque ele era um nazireu. E ao nazireu era proibido tocar em qualquer corpo morto. No entanto, Deus lhe trouxe a vitória. Eu quero dizer para você, Deus também nos trouxe a vitória. Jesus é a nossa vitória, e Ele foi trazido por Deus a cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a tua vitória, igreja, e vitória é a tua história. Aleluia! Glória a Deus! Sansão aqui, de certa forma, ele agiu como uma mulher cirofenícia. Não era a hora dos gentios, mas ela alcançou a bênção que só seria dada no futuro. Eu vou dizer algo: a fé transcende o tempo e o espaço. Aqui ele não está sob a lei, Sansão. Aqui Sansão está sob a graça. Ele está operando pela fé no Senhor. Ele está olhando para o Senhor. E todas as vezes que o homem age por fé, ele entra na esfera da graça. Ninguém consegue ter fé baseada no merecimento da lei. A pergunta é: por que ele foi colocado acima de Jefté? Jefté veio primeiro. Quem era Jefté? A Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. Ele foi inicialmente rejeitado pelos seus irmãos, pela sua tribo. Mais tarde, quando os inimigos vieram, eles o chamaram de volta, porque Jefté era um guerreiro. Sansão clamou ao Senhor. Amém, irmão? Mas Jefté fez um voto ao Senhor. Vamos ler? Juízes 11, versículo 30 a 31. Vamos ler comigo, queridos? Vamos lá. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto.
você não tem um relacionamento com Deus, você faz um sistema de troca. Mais ou menos assim: Deus, se fizeres isso por mim, eu farei isso por ti. E tal postura mostra uma fé fraca. Isso não agrada a Deus, viu, querido? Isso não agrada a Deus. Uma qualidade inferior de fé, isso. Sabe quem veio ao encontro dele primeiro? Quem já leu isso? Quem veio de encontro a Jefté primeiro? Quem? A filha. O que ele falou que ele ia fazer para a primeira pessoa que viesse ao encontro dele? Ele ofereceria ao Senhor em holocausto. O que significa isso, irmãos? Para a gente entender. Ele imolaria essa pessoa no altar do sacrifício e ofereceria isso ao Senhor. E isso vem de um homem que não tem relacionamento com Deus. Porque isso nunca existiu no sistema de Israel. Pessoas sendo oferecidas em sacrifício. Vou dizer algo aqui: ele não matou a sua filha, porque Deus não quer um holocausto humano. A Bíblia diz que esta moça chorou a sua virgindade. Em outras palavras, pelo resto da vida, essa moça nunca se casou, por causa do voto de Jefté. E para terminar, Samuel e Davi. O que podemos falar desses dois? Em 1 Samuel capítulo 8, nós temos o único erro que a gente pode dizer assim na vida do profeta Samuel. Se você ler os livros, você vai entender isso. Que erro é esse? Ele pôs seus filhos como juízes de Israel. Eles, porém, esses filhos, não andavam em seus caminhos, desviaram-se após ganhos desonestos, aceitavam propinas e pervertiam a justiça. Sabemos que Davi amou seus filhos, sim, mas ele nunca os pôs em uma posição. Absalão, filho de Davi, usurpou a autoridade, mas não foi Davi quem o pôs lá. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá? Venha comigo. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Até aqui. Eu não quero falar nada negativo do profeta Samuel. O caráter dele é precioso, mas em termos de fé, Davi tinha a fé que Deus realmente aprovou. Amém? O último grupo é o dos profetas. Esses são colocados por último. Todos os nomes mencionados aqui são pessoas comuns, exceto
Davi, no texto do hall da fé em Hebreus 11. Davi era rei. E o que significa isso? O Senhor está dizendo que pessoas comuns podem andar nessa extraordinária fé. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você pode andar em uma extraordinária fé. Diga assim, então, em outras palavras: você pode andar nessa excelência da fé. Nós vamos terminar, queridos, esse capítulo voltando a Juízes 1:19. O versículo seguinte diz: e eles deram Hebrom a Caleb, como Moisés havia dito. Hebrom, queridos, é uma montanha, e Caleb expulsou dali os 3 reis, os 3 filhos de Anak. Que contraste entre alguém que crê em Deus e alguém que diz, como Judá disse: irmão, você deve vir comigo. E o contraste é que Caleb diz que ele tinha a força na sua idade já, e ele não pede para ninguém ir com ele, porque ele tem fé para conquistar. A fé que Deus nos deu, queridos, Ele diz assim: que se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis a este monte: ergue-te e precipita-te no mar, e se não duvidar no seu coração, mas crer, isso mesmo se fará. Quando nós andamos na fé, queridos, nós andamos na esfera da graça. E graça é o quê? Um favor que nós não merecemos. Mas se você estiver sobre a lei, você ficará limitado, porque a lei tem tudo a ver com a sua força, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua percepção. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, é tudo sobre força. A graça, no entanto, está além da sua, da minha, da nossa força, acima e além do que eu e você podemos fazer. Acima e além da minha e da sua capacidade. Quando a coisa acontece, você diz assim: é pura graça de Deus. Sabe por que isso está me acontecendo? É porque Deus me ama. Amém, João? Amém, João? Aquela bênção lá fora é puro Deus e graça. O que vai acontecer na sua vida nesse mês de outubro, não sei se você ainda lembra o que eu disse, esse vai ser o melhor mês da sua vida, dentro deste ano de 2022. O que vai acontecer, queridos, é pura graça, que está além da sua força. Aleluia! Está além do que você pode fazer. É Deus que vai abrir as portas, porque Ele é um Deus que abre portas, e as portas que Ele abre ninguém fecha. Está acima e além da sua capacidade. Deus olhou para você e Deus achou graça em você. Aleluia! Mas em
em outras palavras, querido, se você está sob a lei, sua força é limitada. A Bíblia diz que Josué ficou velho, mas não diz que Caleb envelheceu. Amém? A Bíblia registra, ouça, não tem nada solto na palavra. A Bíblia registra a morte de Josué, mas não registra a morte de Caleb. Em Josué 13, Deus diz a Josué: você está velho. No capítulo seguinte, Caleb diz a Josué: hoje sou tão forte, aos 85, quando no dia em que Moisés me enviou, aos 40 anos, estou forte para a guerra, posso lutar, dá-me esta montanha. Josué capítulo 14, verso 11 e 12. Nesta força, Caleb se sentia renovado. Eu vou dizer algo para você: nossa força é renovada quando vivemos debaixo da graça. E todos os domingos eu estou dizendo aqui, e todos os dias pela manhã, algumas vezes pela tarde, algumas vezes pela noite, eu digo: graça e paz, igreja vencedora, debaixo da graça. A nossa, ouça isso mais uma vez, a nossa força é renovada quando estamos vivendo debaixo da graça. Diga: eu estou debaixo da graça. Diga: minha força é renovada, meu ânimo é renovado, minha coragem é renovada, minha esperança é renovada. Olha só, Deuteronômio 33, 25. A Escritura diz, a Bíblia, que os levitas serviam ao Senhor como auxiliares e sacerdotes. A partir dos 25 anos, podiam entrar para prestar serviço no trabalho do tabernáculo. Aos 50 anos, deveriam deixar de realizar esse trabalho e não trabalhavam mais. Se você está sob a lei, é isso o que acontece em termos de serviço e ministério na igreja. Na lei, nosso ministério é limitado, mas na graça, aleluia, nós somos renovados e nunca paramos de servir. Amém. Deuteronômio 33, 25. Vamos ler? Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Se você vive pela graça, essa é a promessa para você. É uma promessa para pessoas, ouça o que eu vou dizer. Pessoas, ouça, felizes. Olhe para mim. Pessoas felizes sorriem. Pessoas felizes cantam. Pessoas felizes dançam. Ninguém que não é feliz sorri, ninguém que não é feliz canta, e ninguém que não é feliz dança. Quem é feliz sorri, quem é feliz canta, e quem é feliz dança. Eu falava isso alguns anos atrás na Francisco Vaz Filho. Eu ouvi isso do pastor Ronquenão. Estou colocando
colocando isso num outro contexto agora. Se você vive pela graça, esta promessa é sua. Amém. É uma promessa para pessoas felizes. Essa promessa era para Asser, o contexto. O nome Asser significa feliz. Pessoas felizes são frutíferas. Não dá para entender crente mal-humorado quando a promessa que temos é de uma vida abundante, de uma vida com sentido de vida, de uma vida com gosto de vida, de uma vida com prazer de vida, porque aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Abraão riu quando Deus disse que ele teria um filho. Sara riu quando soube que seria mãe. Então eles decidiram chamar o menino de riso. Isaac significa riso. Amém. E eles se divertiram muito e foram frutíferos. A vida cristã é sobre a alegria do Senhor. A Escritura não diz que a sua alegria é a sua força, mas diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Aleluia. Você sabe que o nosso Deus é um Deus feliz, amém? Já preguei sobre isso aqui. Sim? Agora você sabe com quem ele se alegra? Com quem que Deus se alegra? Com quem que Deus se alegra? Posso dizer? Deus se alegra com você. Não, você não acreditou. Vou dizer mais uma vez: Deus se alegra com você. E depois de conhecer a alegria do Senhor, você se torna forte. A alegria do Senhor é a tua força. Você se torna forte porque sabe que Ele está alegre por sua causa. Você é a alegria do Senhor neste lugar. Imagine o momento em que você entra neste lugar. Pode imaginar? Quando você entra neste lugar, Deus abre um sorriso. Presta atenção, Deus não está ali. O que será esse país? Deus está no comando de todas as coisas, não é? Não está andando de um lado para o outro, lá no terceiro céu. Mas Ele está alegre com você. Quando, imagine, o momento que você chega nesse lugar, Deus dá um sorriso. E o momento então, quando você levanta a sua mão, Ele chama o anjo do lado lá, Gabriel. Dá uma olhada lá. Amo tanto. É a minha alegria.
venceu tantas coisas nessa semana, e nada impediu que ele, que ela, pudesse entrar na minha presença. Eu me alegro com ele, eu me alegro com ela. Eles estão começando a entender que nada pode separar eles do meu amor. Eles estão começando a entender que quando eu olho para eles, eu vejo o sangue do meu filho, e o sangue do meu filho já pagou a dívida deles, eles não têm mais dívida. Eu posso aceitar essas mãos levantadas, eu posso aceitar esse cântico, eu posso aceitar este louvor, eu posso aceitar essa adoração. Oh, Gabriel, eu vou fazer mais do que isso, eu vou derramar bênção sobre a vida deles. Deus se alegra. Você é a alegria do Senhor. Amém? E se você entendeu isso aqui nessa noite, queria que você se colocasse de pé. Se você entendeu e ouviu a voz do Senhor nesse lugar, eu queria que você aplaudisse ao Senhor.